Gênesis 17, a Bíblia diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. E então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança, prometo que você será pai de muitas nações, e daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. E Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. E pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo, para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. E depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir, ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com os seus 90 anos, poderá ter um filho? E então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. E eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei, e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes, e ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época, no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. E naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Deus estava, depois de 13 anos,
mexendo com a acomodação do coração de Abraão e Sara. Eles já estavam tranquilos, descansados. Eles já tinham um filho que era filho da escrava Agar. Não era bem aquilo que Deus tinha prometido, mas ele estava tranquilo. As coisas estavam caminhando. E no meio desse contexto, Deus vai mexer com tudo isso e balançar as estruturas do seu coração. E Deus agora vai revelar para Abraão os detalhes da aliança. A primeira coisa que ele revela é quem é o Deus da aliança. E ele vai dizer que ele é o Deus todo-poderoso. O Deus todo-poderoso, que não tem limite para o seu poder. E isso é chave para a gente entender esse texto, porque o que vai acontecer é que o Deus todo-poderoso vai ressuscitar uma promessa de 24 anos atrás, no momento mais improvável da vida de Abraão e Sara, que era ter um filho natural, com quase 100 anos, o homem, e com 90 anos, a mulher. A gente olha e diz, não, tem alguma coisa errada. E foi exatamente isso que Abraão pensou. Ele se curva diante de Deus, mas a Bíblia diz que ele dá risada, dizendo, não dá certo, esse negócio tem alguma coisa errada, não vai funcionar, não é? E ele dá risada, e é por isso que o nome de Isaac vai dizer exatamente isso. Tanto ele quanto Sara riem da promessa de Deus. Capítulo 18 vai falar que Sara riu, mas no capítulo 17 é Abraão que está rindo, e Deus vai dizer, olha, por isso o nome dessa criança é Isaac, eu vou rir de vocês. E Deus vai rir de Abraão e Sara quando nasce essa criança. E cada vez que ele chamasse Isaac, ele estava lembrando, Deus está rindo de mim, porque Ele é o Deus todo-poderoso. A segunda coisa que nós aprendemos foi que essa aliança tinha alguns termos. E os termos do contrato da parte de Deus é que Deus daria a ele uma descendência e a terra onde ele estava. Mas os termos do contrato, no que tinha a ver com Abraão, envolvia, primeiro, ele andar segundo a vontade de Deus. Isso ele vai dizer, olha, você tem que andar segundo a minha vontade. E isso está no versículo 1, ande segundo a minha vontade. E depois ele vai dizer, seja íntegro, ou seja perfeito. E esse era o segundo aspecto dessa aliança, seja íntegro, completo. Você se envolva de todo o coração, não pela metade, nesse compromisso e nessa aliança. Terceiro aspecto, celebre esse pacto com os seus filhos, ensine esses valores para os seus filhos. E agora nessa noite eu queria olhar para o quarto aspecto dessa aliança que tem a ver com Abraão. Carregue o sinal do pacto no seu corpo. Deus pediu uma coisa estranha, muito esquisita. Para os homens, quando a gente fala, dá arrepio. Tem que falar a verdade, tá? Eu, quando penso nesse negócio, dá um frio na coluna, assim, sabe? É o seguinte, olha, todo homem nascido na sua casa tem que cortar a pele que cobre a glande do pênis, que chama-se prepúcio. Com 8 dias, você vai lá, puxa a pelinha e corta. Bom, só que tem que começar agora. E todo mundo que está na casa, começando com você, Abraão, não é? E depois com Ismael, e depois com todos os seus empregados, e depois com todos os filhos dos empregados. Se vocês querem fazer parte desse pacto comigo, se vocês querem ter parte nessa aliança, vocês vão carregar no seu corpo um sinal, uma marca íntima, profunda, que não dá para tirar, de que vocês são parte da aliança. Eu fico pensando como é que era a faca naquele tempo.
não é? Porque não tinha bisturi assim, né? Eu estava lendo que tinha umas facas feitas de pedra. Eu não gostei da história. Bom, mas o que está por trás disso? Dessa exigência de que houvesse no corpo um sinal da aliança, que seria a circuncisão. Era que, durante todo o tempo da vida, eles pudessem lembrar que tinham um pacto com Deus. É interessante que os estudiosos falam de várias nações no Oriente Antigo que usavam a prática da circuncisão com conotações diferentes. Então você vai encontrar a prática da circuncisão no Egito, entre determinadas castas sacerdotais. Você vai encontrar nos fenícios, você vai encontrar em vários povos do Oriente e com ideias diferentes, né? A ideia de fertilidade, a ideia de prosperidade, assim por diante. Mas a Bíblia vai sempre ligar esta cerimônia da circuncisão, esse símbolo exterior da aliança com Deus, com algo que está dentro do coração do homem, e não apenas no exterior do homem. Em Deuteronômio 10, verso 16, Moisés, explicando ao povo de Deus o sentido da aliança, ele diz assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que a Bíblia estava dizendo é o seguinte: olha, nesse pacto, você se rende integralmente a Deus. Você não circuncida ou não marca apenas o teu corpo, mas você vai agora abrir mão dos seus direitos, não vai ficar mais de pescoço duro, essa ideia de endurecer a cerviz, mas você vai aprender a se curvar diante do Todo-Poderoso, e o seu coração vai estar maleável na mão dele, senão o pacto não tem sentido. Deuteronômio 30, verso 6, vai dizer assim: também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. O que Deus queria é que essa marca exterior fosse um símbolo de algo que Abraão trouxesse para dentro do seu coração, e que os seus filhos vivessem na intimidade da sua alma, não apenas servir a Deus por uma obrigação, mas porque nós temos um pacto, uma aliança com Ele, nós aprendemos a amar a Deus com todas as forças da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Jeremias capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha sair como fogo e arda, de modo que ninguém o possa apagar, por causa da maldade das vossas obras. O que significava no contexto, para os profetas, que aquela cerimônia representava: chega de viver do meu jeito. Eu tenho um pacto com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho até um símbolo dessa aliança no meu corpo, que significa que o Senhor é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha casa, Ele é o dono dos meus filhos, Ele é o dono do meu futuro, Ele é o dono da minha possibilidade até de ter filhos. Ele é o dono das promessas que Ele vai cumprir na minha vida. Ele é o meu Senhor. Porque toda vez que na religião eu tenho um símbolo que não tem correspondente na alma, essa religião não tem sentido para mim.
Se eu carregar a Bíblia, como você tem aí, mas se eu nunca lê-la, tem sentido? Não. Se eu tiver um nicho qualquer de adoração na minha casa, mas ele estiver lá na parede só, e eu não entender que Jesus é o Senhor da minha vida, não tem sentido nenhum. É vazio de expressão. É por isso que Deus queria que houvesse um símbolo, uma marca, e que essa marca fosse visível para nós, para a gente não esquecer a aliança, mas que não fosse só a marca. Por isso, o símbolo da velha aliança com Deus, que também era aceita pela fé, porque foi pela fé que Abraão aceitou a promessa de Deus, no desejo de viver segundo a vontade e o propósito de Deus, foi a circuncisão. E é por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 2, versículos 28 e 29, portanto eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. E aí Paulo vai continuar dizendo então que para nós hoje não precisamos fazer ou participar da cerimônia da circuncisão, se nós carregarmos os símbolos da nova aliança com Deus, que foram instaurados por Jesus Cristo. Mas lembra, todo símbolo só tem significado se tiver uma correlação dentro da gente. Eu estava num congresso, participando de um congresso, é um dos congressos que eu mais gosto de participar. São 80 pastores do mundo todo que uma vez por ano a gente se reúne para orar, para prestar contas uns aos outros e olhar para o avanço da obra do reino de Deus e ver como é que a gente pode trabalhar melhor o avanço do reino. E teve um momento muito precioso nesse congresso, onde um dos nossos membros da nossa equipe ali, de um dos países do Oriente Médio, que está passando por uma grande perseguição, por uma grande luta, usou da palavra. E quando ele começou a contar as coisas que estavam acontecendo lá, falou da grandeza de Deus, em como Ele tem, apesar da perseguição e das lutas, revelado a sua glória naquele lugar. E ele contou a experiência de um casal convertido, e que alguns pastores que estavam lá ouviram essa experiência quando foram visitar a sua igreja e a sua comunidade. E até alguns que estavam lá disseram, olha, conta para todo mundo aquilo que a gente viu lá. E foi muito interessante, porque era um casal, não é? A moça muçulmana casou-se com um homem que era da área de ciências, um professor numa universidade, e que era uma pessoa secularizada. Ele não cria em religião nenhuma, tá? E aí começa todo um processo de evangelização, de transmissão da palavra, primeiro para essa mulher. Essa mulher começa a pensar nas coisas de Jesus, a respeito de Jesus, e um dia ela está numa grande confusão na sua alma, e ela começa a orar e diz, Senhor, Jesus, se o Senhor é verdade, se o Senhor, essa coisa que eu estou ouvindo, que é tão contrária a tudo que eu aprendi dentro do meu contexto familiar, se tudo isso é verdade, me dá um sinal. E aí foi dormir. Quando ela acordou, não é? No seu braço tinha uma mancha, não é? Vermelha, na forma de uma cruz. E ela disse, Deus me deu um sinal, é verdade isso. E ela então foi procurar o seu marido e compartilhou com ele o que estava acontecendo. E o marido olhou para ela com aquele olhar bem secular e disse, você está com alergia. Que marca de Jesus, que está vermelho, tem forma de cruz, mas não quer dizer nada, é só alergia. Então foram no médico, o médico olhou e tal,
passa remédio, etc, etc, tudo bem. No outro dia ela falou: Senhor, será que foi alergia mesmo? Então eu não estou entendendo nada, eu quero que o Senhor me dê um sinal, confirma. E no outro dia ela acordou de manhã cheia de cruzes no rosto todo, na testa, em tudo quanto era lugar. Está vendo, não é alergia, olha aqui. Ele disse: não, não pode ser, tem alguma coisa errada, tem uma explicação lógica para isso. Bom, desapareceram, ele fotografou tudo aquilo, ela também. Aí ela orou diferente: Senhor, dá um sinal para o meu marido, que não adianta, em mim ele não acredita. Dá um sinal para o meu marido. Eles foram dormir. No dia seguinte, na barriga do marido, tem umas manchas vermelhas que não são cruzes, mas está escrito Jesus. Você pode imaginar? Tão tremendo que o homem fotografou, elas desapareceram, mas ele tem as fotos, e disse: olha, não tem alergia que escreve letras na ordem certinha, em árabe, mais difícil ainda. Gente, que coisa tremenda. É interessante que as marcas, que são símbolos, elas só têm sentido na nossa vida se elas tiverem um correlato dentro do nosso coração. Na vida daquele casal, essas marcas, que foram uma experiência milagrosa de Deus na vida deles, que gerou a conversão dos dois, essas marcas se transformaram num símbolo de arrependimento, de entrega, de fé, de colocar a vida na mão do Todo-Poderoso. E é justamente isso que a Bíblia vai falar. Quando ela fala a respeito do Novo Testamento, quando a gente fala sobre circuncisão, no Novo Testamento a circuncisão é sempre comparada ao arrependimento e à fé, que nos fazem ser maleáveis à vontade de Deus e a alcançar graça salvadora que só Jesus Cristo pode nos dar, porque só Ele pagou o preço dos meus pecados e dos seus lá na cruz do Calvário. Então existe uma lição espiritual profunda naquilo que Abraão viveu. Quando ele foi confrontado pela palavra do Senhor, mesmo em meio às suas dúvidas pessoais, ele não endureceu o seu coração, ele creu e transformou a sua crença numa atitude prática. Diz a Bíblia que no mesmo dia ele foi lá e circuncidou a Ismael e a todos os homens do sexo masculino, todas as pessoas do sexo masculino que habitavam as suas tendas. E ele desejava que todos pudessem entender que o pacto que havia sido firmado com o Senhor era algo sério e definitivo. Assim, o sentido espiritual da circuncisão é a fé prática, a fé que se compromete diante de Deus e diante dos homens. Quando estudamos a história, descobrimos que a circuncisão para o judeu foi motivo de perseguição na época do Império dos Gregos, na época do Império dos Romanos e até entre os nazistas no século XX. Mas ao mesmo tempo era símbolo de fé e fidelidade ao Deus da promessa. Por isso, ainda que o batismo não seja o substituto da circuncisão no cristianismo, até porque os judeus cristãos praticavam as duas coisas, a cerimônia da circuncisão e também praticavam o batismo cristão, mas há uma coisa profunda aqui, é que o batismo denota o nosso compromisso obediente, comprometedor, diante de todos os que nos conhecem, que nós temos uma aliança com Jesus Cristo, e que essa aliança não é uma herança, mas é nossa fé pessoal no Senhor da glória. Por isso, quando a gente ouve a voz do Espírito
a gente não espera amanhã, a gente toma decisões hoje. Decisões comprometedoras. Você pode imaginar quando Abraão chegou na tenda dele, ou diante dos seus funcionários todos, dos seus servos, do seu filho, dos filhos dele, disse: olha, nós temos uma aliança com Deus. E eu acho que eles disseram: amém. Por isso tem um sinal da aliança. Vamos cortar o prepúcio hoje. O negócio é sério. Mas não tem volta. É pacto com Deus. A nossa fé só tem sentido se ela for um pacto com Deus. E qualquer símbolo da nossa fé só tem sentido se ele refletir o pacto que eu tenho com o Senhor da glória, Jesus Cristo. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e se você fez isso não como uma herança de família, mas a sua experiência pessoal, porque isso não é algo que apenas a gente tem que ouvir e viver, a gente tem que experimentar. Então eu quero desafiar você a tomar posse disso e assumir um pacto com Deus através do seu batismo. Você vai chegar e dizer: Senhor, eu tenho uma aliança contigo, é a minha aliança. E como é que vai reagir? Como é que vão reagir as outras pessoas? Talvez não reajam bem, talvez você seja criticado, como todas as pessoas de fé e comprometidas com o Senhor foram criticadas no seu tempo. Mas o importante não é aquilo que as pessoas pensam de nós, mas aquilo que o Deus da minha aliança pensa de mim mesmo.